Pai do Senhor, povo de Deus, hoje eu venho trazer para vocês uma ilustração do Deus da mentira e da fofoca. Mas como assim, Deus da mentira e da fofoca? É simples. Vamos analisar os fatos. Você passei nessa internet hoje em dia, é só visão e revelação que Deus falou comigo, Deus apareceu comigo e veio aqui Jesus, me pegou minha mão e me levou para o parquinho e foi para lá e foi para cá. Irmãos, prestando atenção. Vamos analisar os fatos com muita clareza e com muita sinceridade. Tenho visto algumas visões que essas pessoas têm dito, né? Porque as pessoas têm tanta visão dos outros, mas não têm visão deles mesmos, né? Eles não examinam a si mesmo. Nem para tomar Santa Ceia, quanto mais vai examinar a si mesmo em visões, né? Pois bem, o que acontece é o seguinte, preste bem atenção. Eu estava vendo algumas visões na internet e o que chamou a atenção foi uma moça, né? Uma moça, não vou citar o nome dela aqui, mas diz que essa moça aí é a rainha das revelações e das visões. E ela, né, uma certa vez, ela errou feio numa visão comigo, errou feio, sendo que viu eu atrás do altar contando dinheiro. Olha que demônio, isso é demônio, não é possível um negócio desse. Né? E falou que foi Deus que mostrou. E o Deus da mentira e da revelação e das falsas visões, né? Tem muitos pastores que falam que não, toda hora tem visão, é impressionante. Eu nunca vi um negócio, olha, irmãos, por isso que a Bíblia fala assim, ó, Jeremias, se naquele tempo tinha profetas tendo visões dos seus próprios corações e revelações dos seus próprias emoções, e nos dias de hoje, irmão, vai ser milhões, é o que mais tem, né? A gente já viu aí no WhatsApp da vida, tsunami, escuridão, né? Aquela mulher que falou que Deus falou com ela e mandava escrever que a terra ia vir totalmente escuridão para que o povo se convertesse. Jamais Deus vai fazer isso. Deus não faz mais praga nenhuma para a conversão dos homens. Agora não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Não, a graça está aqui para conduzir o homem ao arrependimento. Então, o Espírito Santo também. Então, vendo uma visão dessa daí, meus irmãos, né? Eu vejo o Deus da fofoca e da mentira e da contenda. Qual que é esse Deus? Ó, parece que é assim que eles fazem, ó. Deus falou pra mim, ó, Pastor Júlio tá lá, ó. Eu não tô mais com ele, não. Ah, sim, eu vou aqui, coloca no YouTube. Vai, coloca lá. Beleza, tá bom, Senhor, mestre divino. Aí o outro tem visão, ó. Aí o outro também tem visão, ó. Vem o Deus deles, ó. É o seguinte, ó. Aquele fulano ali, ó. Aquele fulano ali é um ladrão. Ele tá roubando a igreja. Ah, glória a Deus, meu mestre. Eu tenho que olhar pra baixo, porque o mestre não é esse mestre que eu conheço. Então, as visões é só pra falar mal dos outros, só pra acusar os outros. Deus é Deus de fofoca? Escreve no comentário. É Deus de fofoca ou é Deus de união? Quem traz discórdia? Quem traz desunião no meio do povo de Deus é quem? É quem? É quem? É quem? Quem traz contenda? Irmãos, eu tinha uma amizade com um rapaz, uma amizade tão linda que a gente tinha, e por uma falsa visão dessa daí, o cara perdeu até o contato comigo, me bloqueou, né? Me afastou de mim, porque ele foi nas ideias da visão da mulher, que uma visão mentirosa, a baita de uma visão mentirosa. Então eu fico pensando aqui, né? Eu fico pensando aqui, até quando nós vamos ter essas revelações, visões mentirosas, né? Que traz contenda, desordem, desunião, traz também uma bajulação das certas pessoas que vê essas visões. Agora, vamos para a Bíblia. Quando Deus dava a visão, era para quê? Israel se converter. Dava visão do fim. Era só edificava. Não colocava um contra o outro. Jamais Deus colocou um contra o outro, meus irmãos. Jamais. Quando Deus deu o sonho para José, foi para exaltar José no meio dos seus adversários. Todos os sonhos, todas as visões, meus irmãos, foi tão claro e evidente de que Deus, ele não tinha esse propósito. Ele não tinha esse propósito de matar alguém, de trazer falsas visões. Tá certo? Então, hoje, toma cuidado com isso. Né? Pelo jeito, eles entram na igreja, eles caem e é arrebatado. É impressionante. É tanta visão aqui, visão dos outros, mas eles não analisam ele mesmo, como Paulo disse, analisar o homem a si mesmo. Se Deus um dia tiver uma visão para mim, meus irmãos, que eu sei que ele não vai fazer isso, me dá a visão que o Edir Macedo é um falso profeta, você acha que eu vou ficar contando para todo mundo? Não, eu vou orar por ele. Para que Deus vai massacrar o homem enquanto a vida é esperança? Se Edir Macedo se converter, ele é salvo. Se
Irmãos, enquanto a vida, a chance da salvação. Ninguém está condenado em vida, porque depois da sepultura não há obras, né? Então as falsas visões, elas têm aumentado no mundo. Deus não está preocupado com visões de falar mal do outro, de falar que o outro não é de Deus, e que o outro é de Deus, e que eu não sou de Deus, e que você não é de Deus. Isso não é de Deus, isso é demônio. Uma certa pastora diz que uma mulher, ela é dona da ciência de Deus, e ela vem com uma mulher dando sabedoria ao homem, a ciência para o homem. Uma mulher, a Bíblia, isso é contra a palavra. Se vir um anjo pregar outro evangelho, seja anátema. Irmãos, o Espírito Santo, que é o dono da ciência, está na palavra de Deus. Como é uma mulher? Isso não existe. E ainda pelo jeito é Iemanjá, meus irmãos. É Iemanjá. Pelo jeito que fala, onda nos seus vestidos, uma estrela na cabeça. Pega a imagem da Iemanjá e vê para você ver que é Iemanjá. Então esses demônios está acusando. Isso pode ver. Não tem obras, ninguém sai de casa, ninguém fica na favela batendo de frente, ninguém sofre como um bom soldado na rua, panfleta, bairro. Não faz nada. É só visão. É só visão. Irmãos, diante do Espírito Santo de Deus, eu estou falando isso aqui. Se você não orar, a Bíblia diz, amai uns aos outros. Se Jesus ele vê que um homem é falso profeta, sabe o que Jesus faz? Ele não acusa não, ele tenta salvar. Deus não tem prazer na morte do pecador, meus irmãos, mas sim que ele se converta, está na palavra. Saiam dessas visões de YouTube enquanto é tempo. Vocês estão sendo enganados. Essas pessoas não têm, meus irmãos, nem o vigor. Por que Deus não dá visão para eles? Agora hoje você vai sair e pregar o evangelho. Não dá. O meu Deus todo dia ele fala, vai filho, as almas estão morrendo, precisa salvar a alma. Essa é a visão que Deus me dá. E por que o meu Deus é diferente do seu? O meu Deus não manda acusar ninguém. O meu Deus manda amar, manda trazer os homens ao concílio, tentar resgatar aqueles... Paulo disse, olha, faça de tudo para que esse também não pereça no fogo. Arrebatando-os do fogo. Ou seja, trazendo eles para a conversão. Então tomem muito cuidado com o que vocês estão vendo ultimamente. É muita visão. Vocês têm visão de anjo, de fogo, de espada de fogo, mas quando o mendigo está do lado da igreja, ninguém vê. Ninguém fala, eu tenho uma visão. Qual é a visão, irmão? Vamos comprar uma marmita para aquele mendigo. Não, ninguém tem essa visão. É só dizendo que um é santo, que o outro está em adultério, que o outro está em prostituição. Se o cara está em adultério, ore por ele. Se o cara cair em fornicação, nós temos que chorar por ele. Deus não é Deus de confusão. Ele não traz essas visões para um bater contra o outro nessa porcaria desse evangelho maldito que vocês estão vivendo. Está contra a palavra. Vocês estão fora da palavra. Não existe anja, não existe isso. Jesus, ele mesmo deixou bem claro isso. Não se dão em casamento e não se casa por quê? Porque não tem feminino. Acredito que nós temos um corpo glorificado, que não vamos precisar termos a imagem feminina e nem a imagem masculina. É algo ser glorioso, assim como os anjos foi feito pelo sopro divino. Então, o que devemos entender, o que devemos exalar diante de um conceito? Ou nós temos as nossas próprias visões, que é ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Ou nós vamos ficar na visão dos outros. Essas pessoas, meus irmãos, elas não têm obra de justiça, elas não sofrem, elas não padecem. Ficam tudo dentro de casa tendo visões, e estão com a vida destruída, muitas deles também. Como podemos dizer, meus irmãos, que Deus é esse? Pastor Flauzino, ele não é de Deus não. Olha, para que Deus vai fazer fofoca? Irmão, vocês estão brincando, no dia do juízo vocês vão ver. O dia que Deus vai falar assim, foi eu que falei. Deus está sentado no trono, guiando toda a natureza terrena, cuidando dos traficantes. Por que você acha que lá no tráfico não tem Deus? Não, tem uns anjos lá no tráfico. Os anjos, sabe onde ele está agora? Junto com o menino que está fumando crack. Por quê? Defendendo, tendo misericórdia, guardando os escolhidos. Mas não, tudo para vocês Deus mostrou. Eu fui ao terceiro céu, eu fui para lá, eu fui para o céu, andei lá, depois desci, fui para o inferno, e Jesus falou para mim que as máscaras vão cair. Irmãos, presta atenção. Quando aconteceu o caso do Flor de Lis, nem foi julgada, vocês estão julgando ela antes do tempo. Eu sempre falo da Flor de Lis aqui, que é um exemplo. E se ela for inocente? Vocês não sabem, meus irmãos. Deixa Deus julgar. Paulo diz, não julga antes do tempo. Então se Paulo, cheio do Espírito Santo, diz para não julgar antes do tempo, que Deus é esse que está trazendo julgamento antes do tempo para vocês? Cuidado com falsas visões. O fim está próximo. Jesus está voltando e vocês estão entrando em contenda. Essas visões só trazem contenda na internet. Que Deus tenha misericórdia de vocês e continue aí atrás da visão dos outros, e vocês vão ver o que vocês vão cair espiritualmente. Já caíram. Muitos já estão caindo espiritualmente por causa dessas podridão de visão. Quando esses visionários pararem de ter visões,
eles vão ver dentro deles que realmente eles são mais pecadores do que os outros, para falar mal dos outros assim. Então, Deus não está em contenda e não dá visão para um contra o outro, e nem o povo contra si próprio. Que Deus abençoe a todos vocês. Esse é o recado que eu dou a vocês com a experiência que eu tenho com Deus. Deus nunca fez isso e nunca vai fazer, tá certo? E se um dia Deus falar assim, ó, saia, que você está em pecado, me aponta o pecado que eu estou. É isso. Fala o dia, a hora e o momento. Então, meus irmãos, a questão não é de olhar para pecado para ninguém, não. Cada um olhar para o seu próprio nariz e ajudar os que estão fracos na fé. Chorai com os que choram e alegrar com os que se alegram. Será que Deus vai chegar assim, ó, aquele ali, ó, ele está sofrendo porque eu não estou com ele. Poxa, eu choraria, Senhor, mas por que o Senhor está com ele? Tem misericórdia, é uma alma. Eu promaria, Senhor, volta para ele, Senhor. Volta. Não tá nada. Deus fala comigo, eu tenho olho de fogo. É isso daí. Vai continuando, vocês vão perecer a cada dia mais. Toma cuidado que esses últimos dias é o fim dos tempos e muitos espíritos enganadores introduziram na terra, como Paulo disse. Que Deus abençoe. Deus não é Deus de confusão, e sim de amor, paz, justiça, né, integração. É um Deus de longanimidade, de amor, de mansidão, e que tem misericórdia dos pecadores e que ama sim o pecador. Se o homem cair, ele vai lá e levanta novamente porque ele ama. Deus não faz contenda com ninguém. Ele julga cada um segundo o seu propósito e é individual o seu julgamento. Ele não coloca... e não na sua própria